Então, olá, Guerra falando aqui pela Forja Criativa e hoje eu estou aqui para falar com a Raquel Dente, que é uma designer visual que hoje saiu de Brasília e hoje está trabalhando na Sagmeister Walsh lá em Nova York e tem uma experiência com mercados gringos e clientes gringos e que é uma das grandes dúvidas e mitos para os designers hoje, mesmo na época da indústria 4.0, globalização, internet, um monte de coisas, ainda parece algo mitológico, né? Trabalhar remotamente, trabalhar pela internet, acessar clientes que não estão perto de você geograficamente. Então a gente preparou uma série de entrevistas com designers que conseguiram trilhar esse caminho e conquistaram algo nesse sentido de ter clientes, de viverem disso, de saberem como conquistar esses clientes lá fora, de como conversar com eles, como vender para eles, como trabalhar remotamente, por aí vai. E é isso. Então, vou conversar um pouquinho aqui com a Raquel sobre essa experiência dela, né? Então, Raquel, obrigado por você sempre foi receptiva e... Obrigada a você pelo convite toda vez. Obrigado. É realmente uma honra, assim. Eu conheci você e seu trabalho quando eu estava dando aula na UNB, no primeiro contrato, no primeiro período que eu passei por lá. E eu vi você e falei, essa pessoa é diferente. E aí, ao longo do tempo, eu fui vendo o trabalho seu na internet, de vez em quando eu via algum cartaz seu na UNB, e fui acompanhando, e quando eu vi, você estava trabalhando fora. E aí, quando eu fui para o IESB dar aula, surgiu o seu nome como designer que inspira outros designers em formação, no início de carreira. E eu falei, cara, vamos conversar com ela, vamos botar ela para contar essa história, em vez da gente tentar contar qual é a história dela, muito mais legal. E é a segunda vez, você topou lá, topou agora, e acho que a ideia aqui é a gente compartilhar um pouco essa história. Conta um pouco quem é você, como você trilhou sua carreira, como você chegou onde está. Bom, para mim é uma honra estar falando aqui de novo, assim, porque realmente antes disso tudo acontecer comigo também era uma dúvida muito grande que eu tinha, para mim parecia uma coisa muito inalcançável, então que bom que eu posso falar do que aconteceu comigo, né, e esclarecer a dúvida dos outros. Que nem você falou, meu nome é Raquel Dente, eu tenho 25 anos, hoje em dia eu trabalho na Sagmeister Walsh, em Nova York, mas eu estudei na UNB, fiz programação visual, né, que é design gráfico, estudei durante 6 anos na UNB, foi uma longa jornada. Durante o meu estudo na UNB eu fiz intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras para a Holanda. Eu fui estudar na KBK, que é a Royal Academy, que era assim, um sonho para mim, eu nunca achei que eu fosse conseguir. E acabei conseguindo, e lá eu fui estudar artes, porque eu sempre me interessei muito por ilustração e eu nunca consegui muito ter esse espaço dentro da UNB, né? Eu acho que a UNB é uma época muito de dúvidas, assim, eu não sabia o que eu queria, cada vez eu sabia menos. Então eu decidi que se eu estava indo tão longe assim, falei, então eu vou fazer o que eu quero. E eu muito fui legal fazer essa sacada. E aí eu fui fazer artes lá, e lá eu fiz especializado em métodos de impressão. Então foi lá que, assim, eu já sabia fazer serigrafia, mas lá que eu me aprofundei, realmente pus a mão na massa. Aprendi com risograph também, gravura, que era uma coisa que eu não tinha contato antes, então foi uma experiência muito rica, assim, pra minha trajetória mesmo, né? Foi lá que eu comecei a ilustrar de verdade, entendi meu estilo, porque eu tinha tempo pra fazer isso, sabe? E eu acho que foi lá que minha vida começou a se encaminhar para o ponto que está agora. E lá que eu comecei realmente a trabalhar com ilustração, a entender o que eu fazia, como é que seria meu estilo, o que eu ia representar, como eu ia representar. Isso foi um ano lá? Foi um ano. Legal. Foi um ano. E bom, foi meio que lá que começou o meu trabalho como ilustradora mesmo, como freelancer, e foi tudo meio no susto, não foi uma coisa planejada. Que nem eu disse, eu nunca soube o que eu queria fazer. Sabe, eu gostava de muita coisa, mas às vezes eu achava que eu não era muito boa em nada, assim. Entendi. E eu só tava deixando as coisas me levarem, sabe? E aí lá eu comecei a me interessar muito por ilustração, que era uma coisa que eu já gostava. E assim, lá foi inclusive meio frustrante, porque eles não queriam que eu fizesse ilustração. Porque eles falavam, você não tá num curso de ilustração, você tá num curso de artes. É pra você fazer artes.
E eu insistia, falei, não, eu quero ilustrar. Eu só fazia coisa no computador enquanto tava todo mundo pintando, sabe? Então, assim, levei muitos porros de professor, sabe? Chorei pra caramba. Falei, eu não sou boa em nada, não sirvo nem pra design nem pra artes, o que eu quero fazer na minha vida e tal. E foi um ano que, assim, eu passei por muitas dificuldades em relação à minha saúde mental mesmo, assim, questão de ansiedade. Eu tava me descobrindo muito, assim, sabe? E acabou que calhou de eu colocar toda essa frustração, essa angústia no meu trabalho, assim. Quanto mais eu era criticada, mais eu falava, mas eu quero fazer isso. Aí eu fazia. E acabou que eu terminei o ano, assim, meio bem, meio mal, assim, meio confusa. E passando mais ou menos acho que foi um pouco antes do ano acabar lá. Isso em junho, né? Porque o ano lá é modelo americano, né? Termina no verão de lá. Eu tinha postado um trabalho meu num Tumblr, super despretensiosamente, assim, só tinha meu Tumblr e postava lá minhas coisas, só que eu colocava tag das coisas, ilustração, não sei o que e tal. E aí um dia eu abri o meu Tumblr e tinha 60 mil notes. Aí eu falei, que isso? O que tá acontecendo? E aí eu vi que o The Design Blog tinha reblogado. E aí começou, assim, todo mundo repostando e tal. E era um trabalho que se chama Everyday Thoughts and Everyday Things. Que é um trabalho que eu fiz, assim, muito porque eu tava muito ansiosa. E era meio que uma reflexão sobre o meu dia a dia como uma pessoa ansiosa num lugar que eu tava completamente inadequada mesmo, sabe? Que eu me sentia o tempo inteiro errando e tal. E eu fiz essa série. E eu sentia que era uma coisa assim, não, só eu sinto isso, eu sou maluca e tal. E aí quando eu vi 70 mil notes, eu falei, o que tá acontecendo, sabe? E, enfim, tudo começou daí. Quiseram me entrevistar. Começaram a pedir job e eu assim, o que é isso? De onde surgiu isso? Como? Veio tudo por e-mail, assim. E às vezes por mensagem no Tumblr e eu não sabia lidar, sabe? E aí meu primeiro job internacional, eu já tinha voltado pro Brasil. Eu lembro que eu tava pegando um ônibus, comprando material pra UNB, assim, carregando um monte de coisa. Aí chegou no meu e-mail um job da Urban Outfitters. Que pra quem não sabe é uma loja gigante, uma franquia de venda de roupa, tipo uma Renner nos Estados Unidos. Eu quase morri, assim, mas eu chorar no meio do ônibus, assim, carregando um monte de coisa. Eu falei, o que tá acontecendo? E, enfim, esse foi o início de tudo. Foi uma coisa muito não planejada, inclusive o estilo do meu trabalho, eu nunca imaginei que esse ia ser o meu estilo final, assim, só foi o pessoal querendo que eu fizesse de novo isso aí, e aí virou meu estilo, sabe? Enfim, foi basicamente assim que eu comecei a minha jornada como freelancer, foi no susto mesmo. Então, desde então eu comecei a ter um monte de job internacional, inclusive muito mais do que eu tive de job nacional. O reconhecimento começou lá de fora e depois veio pra dentro, sabe? Que é uma trajetória meio maluca, né? Eu não tinha nenhuma preparação pra isso, assim, já fiz muita besteira com cliente, já falei besteira, não sabia fazer contrato, sabe? Eu aprendi, assim, na tora mesmo, sabe? No susto. Enfim, hoje em dia são 3 anos que eu tô de freelancer e fazendo já esse trabalho, que na verdade é um tempo curto, assim, se for pensar, né? Verdade. Para as coisas que eu já fiz, eu sempre fico meio assustada, porque foi pouco tempo. E, enfim, eu me formei na UNB tem 1 ano e meio, quase 2 anos. E hoje em dia eu trabalho na Sagmaster Walsh, assim. Uma coisa que é legal é que, normalmente, isso é feito planejadamente, estruturadamente. Pelo menos existe um framework, existe estratégias, técnicas, táticas para fazer isso, de marketing, de comunicação, de atendimento, um monte de coisas. E normalmente, principalmente quando a gente está nessa fase de se descobrir, numa formação, numa fase da vida onde a gente é muito jovem ainda, a gente não tem essa clareza total do que a gente quer, de qual é o objetivo. Não tem uma visão clara lá na frente e também pela falta de visão é difícil você traçar um caminho. Com certeza. A estratégia, o passo a passo. Já que eu quero chegar lá, eu vou fazer isso, eu preciso aprender isso, eu vou precisar ter tais contatos, eu vou precisar ir em tais congressos, ter tal chancela no meu carimbo, no meu currículo, etc, etc. Então é difícil ter isso. E normalmente os caras e as caras que eu vejo conquistando essas coisas, já desde cedo, voluntariamente, intencionalmente, são pessoas fora da curva, são pessoas que
são muito focadas já desde o início, que já chegam, por exemplo, na universidade sabendo o que quer, no primeiro e segundo semestre já vai cavucando, mesmo que não tenha claro, ele tem essa angústia, ele está fazendo as coisas para descobrir um caminho. Então, todos os colegas da minha época que conseguiram alcançar algo fora da curva, foi porque lá no início ele já estava fora da curva, ele já tinha uma intenção de descobrir o que ele queria e construir essa trilha. Sim. E você fez isso ocasionalmente, fez fortuitamente. Sim. Só que quando eu fico olhando o que você descreve, você fez tudo certinho. Tipo, você falou de assuntos que as pessoas sentem também, vivem também, só que você não fez isso intencionalmente. Você criou um elo afetivo e pessoal com as pessoas, mesmo sem ter essa intenção. Você fez SEO sem saber que era SEO. E você, enfim, você plantou um monte de semente, mesmo que você naquela época não soubesse quais eram as sementes, o que ia nascer. Sim. E você plantou muitas sementes certas, né? Isso é muito legal. Hoje em dia eu percebo isso, assim, mas quando as coisas foram acontecendo eu só pensava, por que isso está acontecendo, sabe? Eu não tinha intenção nenhuma, assim. Mas hoje em dia eu percebo muito, assim, quando eu olho, assim, para minha trajetória, o que eu já fiz, eu consigo entender que realmente esse campo estava sendo trilhado há muito tempo, sabe? Mas eu acho que era uma coisa que eu não esperava. Eu sou uma pessoa ambiciosa, mas ao mesmo tempo eu tinha uma insegurança com o meu trabalho, assim. Eu consegui imaginar, eu falei, não, acho que talvez eu consiga isso quando eu tiver 30 e tantos anos. Mas jamais imaginava que eu ia conseguir isso com... Nem lembro quando foi. Hoje em dia eu tenho 25, foi com 23, 22, assim. É muito cedo. Foi bem no susto. Muito precoce. Hoje em dia eu vejo que faz tudo sentido, assim, tudo fez sentido, mas na hora foi só um susto atrás do outro, assim, o que está acontecendo, sabe? Fera. Isso é muito legal para quebrar as pernas da forja, porque a gente sempre fala, faça intencionalmente, aprenda a técnica, determine primeiro o seu posicionamento, suas intenções, seu posicionamento de marca, depois você vai para o mercado ver onde você é útil e que combine, alinhe com o seu posicionamento, ou seja, encontre aquele segmento de cliente, ou aqueles problemas, ou aquele mercado que pague o quanto você quer, que seja os projetos que você quer ter, que proporcione as histórias que você quer viver, etc, etc. Então faça isso, E aí quando a gente vê casos desse tipo, dá para fazer, às vezes, mas você tem que também ter um alinhamento, acho que de alguma forma você tinha esse potencial natural, estava guardado. Você foi fazendo intuitivamente já meio que do jeito certo. Assim... É difícil descrever, né? Porque eu realmente... Eu não sabia o que eu queria. Então... Era muito difícil eu ter um planejamento, porque cada hora eu mudava de ideias. Eu cheguei uma hora que era desistir do design, que eu falava, não quero mais fazer isso, eu quero ser diplomata, sabe? Mas sim, eu acho que eu sempre estive muito na internet, sabe? A internet me criou, basicamente. Então eu acho que isso me ajudou demais, porque eu sempre estive muito, mesmo sem intenção talvez, eu sempre estive muito ligada no que estava acontecendo, sabe? Era nativo para você. Eu acho que essa relação foi fundamental, assim, óbvio que foi fundamental, assim, literalmente, porque foi pela internet que eu consegui divulgação do meu trabalho, mas na formação do meu estilo, no meu entendimento, no que eu queria fazer, sabe? Tudo eu acho que veio da internet. Interessante. Sabe? Eu vejo um ingrediente que eu acho que é fundamental para isso. Você falou um pouco dessa ambição e você falou um pouco de ansiedade. Eu acho que são ingredientes comuns a todas as pessoas que realizam alguma coisa. Tipo, tem alguma ambição, não necessariamente no sentido ruim, de competição, etc., mas, eu gostaria de ver algo massa, eu gostaria de conquistar isso, eu gostaria de no futuro ter isso, eu gostaria de algo que eu não tenho hoje, né? E todo mundo que eu vejo que conquista alguma coisa tem um pouco dessa ambição. Não necessariamente essa ambição ruim, às vezes tem um sentido pejorativo, né? Mas ele deseja algo maior do que ele tem hoje, ou algo no futuro que é mais desejável do que ele vive hoje, etc. Isso gera uma ansiedade, porque você hoje não vive aquilo que você vislumbra, ou aquilo que você gostaria, mesmo que isso não tenha um nome claro,
Mesmo que você ainda... É igual aquela fome que você sente que você não sabe do que é. Exatamente. Tipo, Exatamente. Eu tô com fome, mas eu não sei o que eu quero comer. Assim. E isso já é algum grau de desconforto. A gente fala lá no escritório que é diferença de potencial. Um movimento e a vida só pode acontecer quando tem diferença de potencial, Sim. de energia. E aí só pode ter transferência de energia quando tem diferença de potencial. Algo que é positivo e algo que é negativo, tipo polos da pilha, né? Sim. Então, mesmo que você não saiba qual é, o que falta, você sente essa falta. Sim. E essa angústia, eu acho que também é um motor muito forte, né? Com certeza. Gera ansiedade. Com certeza. Isso te sempre... quando você descreve a sua trajetória, como você se sente, sempre tem essa fala de... cara, eu preciso de alguma coisa, eu preciso mais, eu preciso me descobrir, eu preciso descobrir meu estilo, eu preciso me realizar, eu quero alguma coisa. Isso acho que te moveu muito, né? Muito, assim. Eu acho que essa é uma característica essencial pra mim, em tudo na minha vida, mas é assim, o meu tesouro é minha ruína ao mesmo tempo, sabe? Porque... legal. Porque às vezes é muito difícil. Eu tenho isso até hoje, entendeu? Até hoje, fazendo um trabalho, eu nunca tô 100% segura, eu sempre quero outra coisa. E eu acho que isso da ansiedade, eu tenho um defeito que em alguns momentos é até uma vantagem, mas o meu defeito, eu sou muito imediatista com o meu trabalho. Então eu quero fazer uma coisa, eu quero que ele fique bom agora, entendeu? Ok. E isso me deixa muito frustrada, muitas vezes, porque as coisas não funcionam assim, entendeu? As coisas, de modo geral, são um processo. E isso é uma coisa que eu repito pra mim mesmo todos os dias, pra eu aceitar, entender. Que não tá 100% agora, mas vai ficar, entendeu? Mas eu tenho muito esse problema, assim, que eu quero as coisas agora, e eu acho que por isso que no início eu mudei tanto, assim, os meus interesses, sabe? Porque eu entrei no UNB querendo fazer tênis. Tênis? Tênis. Legal. Eu colecionava tênis. Eu quero fazer tênis. Aí eu entrei no UNB e falei, não tem isso aqui pra mim, não dá pra eu fazer tênis estando no UNB. Então eu vou fazer outra coisa. Aí eu comecei a me interessar por programação, pra mexer com game. Aí eu fiz vários cursos, em 6 meses, assim, fiz todos os cursos. Aprendi 3D, comecei a fazer introdução à programação, não sei o que. Falei, não, tá difícil. Também não vou conseguir isso. Aqui no Brasil não vai dar. Então, assim, cada semestre eu falava, é isso, é aquilo, é aquilo. O que pra mim foi bom porque hoje em dia eu tenho um conhecimento básico de várias coisas, sabe? Mas eu acho que muita coisa é uma questão de sorte, de hora certa, de vontade de fazer. E eu tive muito essa sorte de eu conseguir um intercâmbio, que também foi um desses impulsos, assim. Agora eu quero fazer artes, entendeu? E aí deu super certo. Um desses impulsos. Eu acho que poderia não ter dado nenhum certo, mas esse deu. E lá, como eu tenho muito essa coisa de imediatismo, então eu produzia pra caramba, eu fazia muita coisa, eu testava 1000 coisas diferentes, eu aprendi serigrafia, eu aprendi riso, eu aprendi 1 milhão de coisas. Lá dentro eu pensei, não, eu vou mudar pra fazer, vou fazer pintura, não, vou fazer não sei o quê. E apesar disso me deixar maluca, assim, é bom porque eu tenho uma visão, assim, de todas as áreas, do que eu quero fazer e tal, e uma delas calhou. E deu certo. E por sorte é uma coisa que eu amo, assim, que realmente ilustração, desenhar é uma coisa que tá comigo desde que eu me dou por gente, sabe? Então no fundo acho que era pra ser, eu acho que tudo isso foi só montando, assim, o meu caminho pra chegar. Eu acho que tinha que ser ilustração, sabe? Muito legal isso. Mas é isso, assim, essa ansiedade, ela me acompanha 100% do tempo, sabe? Quando eu tô fazendo qualquer trabalho, até no estúdio hoje, por mais que eu esteja já num momento mais estável, é o tempo inteiro, entendeu? Então, assim, ele é nocivo, porque esse sentimento é nocivo, porque, enfim, não é bom você se sentir ansioso. Mesmo até fisicamente. Psicologicamente e fisicamente também não é. Sim. Mas, ao mesmo tempo, essa cobrança excessiva que eu tenho comigo mesma me faz ir mais longe. É o seu motor. Então é uma coisa que no início eu ficava, ai, não sei, por que eu tô fazendo isso, assim? Mas hoje em dia eu percebo que eu acho que nenhum trabalho é perfeito. Legal. E talvez se eu fizesse um trabalho que eu não me cobrasse tanto, não, tô fazendo esse trabalho tranquilo, eu ia ficar frustrada porque eu não tô indo além, entendeu? Então eu acho que assim, eu nunca vou estar no momento que vai estar tudo ótimo, perfeito, entendeu?
E esse é o preço que eu pago. Eu acho que cada um, né, paga suas qualidades com alguns defeitos e esse é o meu. Muito legal isso, muito legal isso. Porque eu acho que de fato é um motor. Ele pode gerar, sei lá, poluição, gerar efeitos colaterais, sim, mas é um super motor. E acho que o primeiro passo é esse de entender, perceber, tomar consciência disso, depois você aceita, fala, cara, é isso. Eu digo porque eu acho que não fui diagnosticado, mas eu estou num processo também de acompanhamento onde a pessoa falou, cara, como você se enxerga com essa imagem? Pensa, por exemplo, numa metáfora, num animal, alguma coisa. Eu falo, cara, é um cavalo selvagem, tipo, meu peito queima, eu preciso fazer alguma coisa. Ela falou, beleza, isso é muito legal, mas isso percebe que tem vários efeitos colaterais, principalmente depois que começou o Nous da maneira como está hoje, super intenso, a gente brinca que a gente está velho, a gente não tem ficha para gastar, a gente quer zerar o fliperão, mas a gente não tem mais fichas. Sim. A gente não tem muito tempo, a gente não tem muita grana, a gente não tem muita ficha para tipo, ir lá e tentar 1 milhão de vezes. A gente tem que ser muito certeiro e tem que ser muito intenso para conseguir isso. Isso gera esse fogo, só que isso te possibilita correr atrás, estudar muito e trabalhar mais horas do que o normal, do que as pessoas. Você sempre está motivado e você sempre quer o para agora. Então, assim, cara, eu sei que eu estou aprendendo, sei lá, eu preciso aprender marketing digital, só que isso é totalmente novo, só que eu preciso ser bom agora, porque se não funcionar agora, não vai funcionar lá na frente. Eu preciso. E eu começo a perceber um padrão disso desde lá do início da universidade. Então, quando você senta para fazer um layout, você quer que ele seja bom como a referência que você tem. Só que você não tem a técnica, você não tem experiência, você não tem senso estético. Aí você fala, então não é isso que eu tenho que fazer. Só que você bota muita energia. E às vezes isso é super positivo, porque você está botando mais energia, mais esforço do que a maioria das pessoas está fazendo para conseguir aquele resultado. Isso te acelera em relação a outras pessoas, você se desenvolve muito rápido, só que o efeito colateral às vezes é nocivo. Você está fazendo algo que você adoraria fazer, você está se estudando, se dedicando. Eu acredito que o lance da felicidade plena, se é que isso realmente é possível em vida, vem de quando você realiza tudo que você pode. Então você tem um potencial, que é um pouco essa fome, que às vezes a gente não tem consciência dela, não sabe descrever ela, não sabe do que é a fome, mas você nasce com uma fome e esse é o seu potencial. Quando você olha, cara, tênis, eu consigo fazer tênis e eu quero fazer tênis, esse é um potencial que você tem. Né? Eu quero ilustrar e eu gostaria de ilustrar, esse é um potencial que você tem essa possibilidade, só que ela é latente, ela ainda não é uma potência, não é uma força desenvolvida, né? E eu acho que isso é realmente um grande motor. Só que não aceitar isso gera esse efeito colateral de você, sei lá, ter gastrite, de você não dormir, de você ficar irritadíssimo com as pessoas, de você arrancar cabelo, de você não conseguir conviver com as pessoas porque você acha que todo mundo é acomodado e lento e todo mundo está te atrapalhando, etc. E você fala, ok, entendi, não mata o motor, mas consiga controlá-lo, né? Aí a imagem que tem surgido nesse processo que eu estou é do não mate a potência do cavalo, mas coloque um cavaleiro em cima do cavalo, né? E aí gere uma relação entre os dois, onde um comanda a potência. Então a potência existe, mas ela, né, controlada, consciente, na hora certa, sem tentar gerar tanto efeito colateral, porque mata qualquer um, né? E se for pensar, isso é um processo também. Legal. Entendeu? Eu acho que esse meu imediatismo eu queria até em relação a tratar essa ansiedade, sabe? Por que eu não fico boa da cabeça agora? Porque eu imagino sei lá, por exemplo, imaginava o Stefan sentando no computador e assim, tem um briefing, terminei o meu trabalho, pronto, sabe? E eu sei que não é assim, entendeu? Talvez hoje em dia que ele já tem, sei lá, 30 anos de carreira, talvez ele seja assim. Mas eu tenho certeza que no início não era. E cada vez que eu conheço outros designers de perto, eu vejo que os melhores designers do mundo, ou os melhores que eu conheço, os meus amigos, ninguém senta e faz um trabalho e pronto, entregou, entendeu? Todo mundo sofre na hora de fazer. Então, desconstruir essa ideia de que o design é uma coisa fácil, que vai sair assim, eu acho que foi um passo essencial para eu começar a aceitar essa ansiedade como parte do trabalho, como parte do processo criativo.
entendeu? Legal. Eu acho que eu sofro tanto porque eu quero me botar ali, entendeu? E cada vez eu tô aprendendo mais, assim. Eu tenho minhas recaídas, tem dia que eu sofro pra caramba, eu falo, eu não quero mais fazer isso. Mas é isso, assim, eu achava que no dia pro outro eu falava, não, quando eu for uma designer de sucesso, eu vou sentar no computador e eu vou fazer o meu briefing e acabou. Eu vou entregar, linda, maravilhosa, receber o meu dinheiro. Esse momento não vai chegar, eu acho. Talvez chegue daqui a muitos anos. Muito legal. E parar com esse imediatismo em relação a isso mesmo, sabe? Aceitar, isso é um processo. Cada vez que eu fizer um trabalho, é um momento novo de eu aprender a lidar com esse cavalo selvagem. Ó, dessa vez eu vou lidar assim, ele vai aparecer, porque ele tem essa energia, ele vai querer botar pra fora, mas você tem como domar ele da maneira que for mais viável, mais inteligente pra você, sabe? E é isso, assim. Eu acho que esse foi o meu maior aprendizado até hoje, está sendo. Eu acho que nunca vai deixar de ser um aprendizado. Muito legal. Eu acho que existe um pouco essa fantasia de que quando eu for um designer de sucesso, quando eu for foda, eu não vou ter cliente que questiona meu trabalho, eu não vou ter, tipo, parece que todos os problemas vão desaparecer. E a gente tem entrado muito nesse caminho do empreendedorismo, não só pelo glamour do empreendedorismo, pela febre das startups, mas porque a gente entende que se você vive do seu trabalho, você precisa entender de várias atividades meio para fazer um modelo de negócio, distribuir isso, planejar sua carreira, planejar suas finanças, etc. E uma das chaves de ouro que a gente tem sacado é que não é sobre eliminar risco, é sobre controlar risco. Exatamente. Então, identificá-lo o mais rápido possível, descrevê-lo o mais completamente possível e tomar todas as precauções, tomar todas as atitudes para que você dome ele, para que você evite ele, para que você remedie ele antes da hora, para que ele não vire um problema, etc. Eu acho que é um pouco, você nunca vai eliminar totalmente os problemas e os inconvenientes da profissão. Com certeza. Talvez você comece a ser procurado por clientes que sejam mais desejáveis, comece a ser melhor remunerado, comece a ter melhores oportunidades e de fato... Poder escolher seus trabalhos. Poder escolher seus trabalhos. Mas eliminar totalmente, talvez não. Impossível. E uma vez que você sair de uma zona indesejável, talvez você passe a ter contato com outras coisas indesejáveis de outro segmento de cliente, de outro mercado, de outro tipo de trabalho que você está fazendo. E você tem que aprender não a desejar, não gostaria de viver isso, mas assim, ok, se o cliente é assim, como eu faço para contornar esse tipo de situação? Como eu faço para cobrar melhor o meu trabalho? Como eu faço? Você começa a se armar, se munir e atuar ativamente, não passivamente, né? Porque talvez você nunca vive essa situação perfeita, ideal, onírica. Eu acho que os problemas só são outros, sabe? Quando você chega em outro patamar, você ainda vai ter problemas, mas vão ser outros de escalas muito maiores, talvez, sabe? E uma coisa que você falou do cliente perfeito, assim, isso é uma coisa que eu achava que eu ia chegar lá no estúdio, né? Não, só vai ter estúdio que chega lá, nossa, porque é a Jéssica, nossa, porque é o Stefan, e não é. Eu vejo que, assim, os clientes de lá são iguais aos clientes que eu pego como freelancer, só que em uma escala maior, entendeu? Os problemas são os mesmos, de cliente cancelar em cima da hora, de estar tudo pronto, mudar o briefing completamente, da pessoa não entender qual que é a solução que você apresentou, de questão de financeira, e é exatamente a mesma coisa. Só sabe? que numa outra escala, né? Exatamente. Isso pra mim me relaxou tanto, porque quando eu enfrentava esses problemas, eu falava, eu que não sei resolver. É porque eu não tenho esse controle sobre o cliente, eu não sei lidar, mas é igual. Fera. Só que em inglês e numa escala muito maior. Fera. Muito legal. E como foi essa trajetória de você sair de uma estudante que montou um Tumblr? Quando você voltou para olhar o Tumblr, tinha 60 mil seguidores? Não, 70 mil reblogs nesse trabalho do Everyday Thoughts. 60 mil reblogs e começar a ser demandada por clientes gringos e começar a atender esses caras e chegar na SagMeister Walsh. Como eu te falei, assim, foi tudo muito aos trancos e barrancos, até hoje, assim. Acho que minha vida, no momento que saí dessa instabilidade, eu acho que eu nem vou saber mais quem eu sou, porque minha carreira é toda assim. Mas, bom,
eu comecei a fazer os jobs internacionais e que nem eu falei, assim, eu fui aprendendo fazendo, sabe? Porque ninguém nunca me ensinou a fazer contrato, ninguém nunca me ensinou a emitir nota, sabe? Essas coisas são básicas, assim, que eu vejo hoje em dia como seria bom aprender isso na faculdade, sabe? Você é formado para viver daquilo, mas ninguém te ensina a viver daquilo. Pois é. Te ensina assim, sabe fazer bolo, né? Agora se vira para viver de bolo. Exatamente. Porra. Não sabia cobrar, não sabia fazer absolutamente nada, sabe? E o pior, porque não era eu fazendo um job pro meu primo, sabe? Era eu fazendo job para umas empresas grandes, falando, meu Deus, eu tô passando vergonha, a pessoa nunca mais vai me chamar, sabe? Mas acontece que, assim, uma coisa que eu aprendi também é que eles lidam muito com o ilustrador, com o designer, com o profissional que é pequeno, que é remoto. Então eu acho que eles passam por isso muitas vezes. Porque eu já tomei esporro de cliente por causa dessas coisas, mas também já vi clientes sendo muito compreensivos, didáticos, me ensinando a fazer as coisas, legal. Sabe? Muito legal. Então eu acho que isso é uma coisa que... Eu acho que é importante a gente fingir que sabe. É o primeiro passo, sabe? Você tem que passar um pouco eu sei fazer, com certeza, pode Mas deixar. assim, se não souber, pergunta. Entendeu? Porque os caras, eles estão acostumados a lidar com esse tipo de coisa. E eu acho que é só assim que você vai aprender, sabe? Muito fera. E assim, e perguntar para os seus amigos que já fazem isso. Isso foi uma coisa que eu fiz pra caramba, assim. Tive muito saco de amigos meus que já tinham uma carreira mais consolidada. Aí, quanto é que eu cobro por isso? Aí, como é que eu monto esse contrato? Aí, dá uma olhadinha no meu contrato. Tem que perguntar, muito sabe? Fera, muito fera. Muito fera. Eu acho que foi essencial, assim. E hoje em dia também, sempre que alguém vem me perguntar, eu ajudo. Eu não sei tudo, mas eu ajudo porque eu acho que é importantíssimo, sabe? Eu acho que se a faculdade, se né, a vida assim não ensina, a gente tem que aprender de alguma forma. Mas bom, sim. Isso é outra coisa que eu não gosto dessa postura de culpar, mas o fato é que o meio também influencia. E se o meio propiciasse algumas condições, seria muito mais fácil que individualmente a gente desenvolvesse algumas habilidades, senso de autorresponsabilidade, etc. Sim. Mas essa, não sei você, mas na universidade eu sentia que eu tinha que ser o self-made man. Tipo, eu tinha que ser foda por mim mesmo e eu tinha que chegar no final do processo falando, olha só o que eu fiz. E aí, nesse processo, você se cobra, você se compara, você se critica, você tem vergonha de perguntar para os outros, aí fica cada um querendo construir a sua própria história e não tem esse compartilhamento. E no momento que eu falei, cara, assume que você é mané, e que você, pelo menos, é bem intencionado e tem uma ambição saudável de querer fazer boas coisas. Então, você não tem medo mais de errar. Tipo, você perde um peso absurdo. Demais, nossa. E o outro se você não sabe, pergunta. Liga pro cara e fala, cara, como faz? Porque você já assumiu que você é mané e você se permitiu descobrir que você não tem a resposta e que outro cara tem a resposta e que essa resposta pode ser transferida de um para o outro e você começa a construir rede e relacionamentos muito mais legais com as pessoas. Em vez de competir, de ficar ansioso e com medo, inseguro e criticar outro, se criticar, você fala, cara, vamos se ajudar aí começa a ficar tudo... E você constrói essa relação de confiança, sabe? Hoje em dia, várias dessas pessoas que me ajudaram são meus amigos, profissionais mesmo. Até hoje eu pergunto coisa, eu peço ajuda e vice-versa, sabe? E é uma rede de confiança muito importante de ter. Eu acho que, principalmente quando a gente é freelance e é tão solitária nessa profissão. E é importante ter essa rede, é importante descer um pouquinho do pedestal e assumir que você não sabe tudo e que a pessoa que te ensinou também não sabe tudo. Talvez você vai aprender alguma coisa que ele não sabe e vice-versa, entendeu? E isso foi uma postura que eu sempre adotei desde o início, porque eu não sabia nada no início. Então, quem que eu ia enganar, sabe? Então eu preferi assumir que eu não sabia nada mesmo e hoje em dia eu vi que foi a melhor coisa que eu fiz, entendeu? Mas é isso, no primeiro momento você finge que sabe e tenta resolver. Não conseguiu, pergunta. Eu acho que esse é o essencial, assim. E quando eu falo finge que sabe, é demonstrar confiança. Sim. Às vezes legal. Assumir, assim, eu não sei, mas isso não me faz menos profissional, entendeu? Isso não reduz o meu valor como designer, como ilustrador, como nada, entendeu? Eu só não sei isso daqui. Mas eu sei essas outras coisas, esse serviço que eu te prestei, mas isso daqui eu não sei, então me ajuda. Muito massa. Entendeu?
Então é isso que eu quero dizer com finge que você sabe, assim. Demonstra confiança até pra falar, não sei. Muito massa. Entendeu? Esses dias eu estava estudando material e a introdução, o prefácio do livro era do Eric Spiekermann, que é um designer também super fodão mundial. E ele falando sobre a importância da atitude. Ele falou, cara, se você já está numa intenção de ser profissional, designer profissional, qualquer profissional, é natural que você se profissionalize. Você vai ter que estudar, você vai ter que treinar, você vai ter que aprender ferramenta, etc, etc, etc. Mas, principalmente nesse início, é muito mais sobre a atitude do que as habilidades que você já tem, de estar pronto. E porque o aprender, você vai aprender ao longo da jornada, naturalmente. Você já está se metendo nesse tipo de problema. E uma vez que você arrumou esse tipo de compromisso, você vai correr atrás de coisas para preencher esse buraco. Demais. E você vai ganhar experiência, vai trabalhar com isso, com aquilo, com um tipo de cliente X, Y, Z, vai aprender processo gráfico, vai aprender digital. Na hora que forem surgindo os problemas, você vai perceber eles e vai se virar. Mas a falta de atitude faz com que, mesmo você sendo tecnicamente o designer mais fodão do universo, pica das galáxias, você viva sempre as piores condições profissionais. Porque você não teve coragem de assumir o risco, de assumir algo que te faltava, de descer do pedestal e de falar assim, ok, não sei, mas eu vou dar um jeito. Então descer do pedestal, mas eu vou tentar. É tipo, confiar que sim e sempre sentir, eliminar não deixar que essa síndrome do impostor te mate. Tipo, cara, eu não sei, eu não posso falar que eu sei. Você fala, cara, você tem todas as condições para saber. Muito mais do que qualquer outra pessoa que não seja profissional. Então, você sabe onde achar a resposta. Então, pega, vai e faz. Assume o risco e vai. Toda vez você vai ter isso, né? Sim. E aí, quando você vê pessoas que estão muito à frente na carreira, com negócios muito maiores, em segmentos até de mercados diferentes, mas com empresas gigantes, e você começa a ver, peraí, esses caras que dominam o mundo, regem toda a economia, a política, a vida que as pessoas vivem, elas não têm resposta para tudo, elas também cometem erros e começam a ouvir histórias e falam, não acredito. Achava que, sei lá, o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Ambev, e os caras cometem erro também. Então é muito sobre bancar, Nossa, estando lá, eu acho que foi meu maior aprendizado. Assim. Todas as pessoas são pessoas reais, entendeu? Elas passam pelas mesmas frustrações que você. E até a Jéssica, até o Stefan, eles também têm esse sentimento. Assim. Eles têm porque eu sei, porque já me falaram, entendeu? Então, tipo assim... E eu trabalhando com designers que eu trabalho lá, eu percebi que todo mundo lá é igual a mim. Ninguém sabe o que tá fazendo, todo mundo tá fazendo assim, ai meu Deus, o que é isso, sabe? Só que de fora você tem uma outra impressão. Assim. Então todo mundo tem sentimentos, todo mundo se sente inseguro às vezes. Tem coisas que eu sei que eu sou boa, tem coisas que eu sei que eu não sou boa. Mas eu me viro, entendeu? E eu acho que assim, qualquer pessoa no mundo é assim, eu acho que essa é a maior desconstrução. Muito legal. Que a gente tem que aprender, principalmente de novo, assim, como freelancer, que você está sempre sozinho, que você não tem esse contato. Isso era uma coisa que eu me sentia sempre muito intimidada, sabe? As outras pessoas são tão grandes, vocês são tão pequenininhas. E agora trabalhando em grupo, foi um aprendizado enorme, assim. Eu vi que todo mundo também tem esse sentimento. Assim, a síndrome do impostor é uma coisa presente em todo mundo, entendeu? Bom, deixa eu continuar a história do... Ok, vou parar de cortar também. Não, pode cortar. Então, pois é, eu comecei a fazer meus jobs e cada vez, que nem eu disse, era um aprendizado, assim. Cada vez chegava uma coisa, um cliente maior, sabe? Eu fiz... Primeiro foi o Mount Feeders. Eu fiz coisa pra NRJ, que é a MTV francesa, que eu ilustrei o Justin Bieber. E, deixa eu ver... Enfim, eu fiz coisa pra Glamour, que é aquela revista, sei lá, tipo uma Marie Claire, né, de fora. Enfim, tem muita coisa. Teve muito cliente, um maior que o outro, cada vez eu ficava assim, meu Deus do céu, sabe? O que tá acontecendo? E foi assim que eu fui aprendendo a fazer contrato, a definir prazo, umas coisas básicas do básico que eu não sabia, entendeu? E eu aprendi do jeito mais difícil, porque foi fazer em inglês, entendeu? Tinha vários termos que eu nem sabia como é que falava em inglês, eu tinha que aprender a me virar, assim, já tomei calote de cliente grande, entendeu? Já passei por coisa do cliente mudar o briefing de última hora, do cliente mudar as cores do meu trabalho na hora da publicação.
E muitas vezes eu falava, pô, não tem nada que eu possa fazer, não tem nada que eu possa fazer. Até hoje eu percebo que não tem muita coisa que eu possa fazer quando isso acontece. Que isso é uma grande desvantagem quando você pega cliente muito grande, cliente internacional, sabe? Que... Enfim, eu sou só uma designer aqui no Brasil e como é que eu vou entrar com isso judicialmente, entendeu? No início foi uma coisa que eu nem pensava, eu só falava assim, não, tem que ser grata que essa oportunidade veio na minha vida. Se o cara atrasou, se o cara mudou as cores, tudo bem, é portfólio, sabe? Enfim, aconteceu muito também de eu fazer um trabalho e a pessoa não publicar. E eu falava, ai, um trabalho horrível, a pessoa me pagou por caridade, não sei o quê, mas depois eu vi que isso acontece. Trabalhei no estúdio aqui de Brasília também, que eu vi que isso acontecia também, sabe, numa escala diferente. Então isso foi tudo aprendizado, assim. E eu passei o quê? 2 anos de freelance, assim. Trabalhei no estúdio aqui, fazia alguns serviços assim, mas era principalmente fazendo freelance internacional. E foi uma coisa que eu nunca... Como eu te falei, assim, era muito tudo no susto. Eu não tinha um site direito, meu site, eu tinha um Cargo Collective, que era bem desorganizado. Só que aquele meu primeiro trabalho ainda estava sendo divulgado, sem parar. Toda hora aparecia uma entrevista, toda hora aparecia um feature, uma coisa assim. E isso era o suficiente para me divulgar. Muito legal. Porque eu não estava fazendo muito um esforço em relação a isso. No Behance também tinha, o Behance é fácil porque uma pessoa dá like, aparece para outra pessoa, né? E aí todo dia eu via não sei quantas mil notificações, blá, 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 sabe? Então eu não precisei me divulgar muito. Eu só continuava, postava no Instagram, eu colocava uma hashtag, o que eu tinha feito desde o início, mas não era uma coisa muito planejada, sabe? E todo mês, pelo menos 1 ou 2 freelancers apareciam no meu e-mail, assim. E toda vez que eu fazia um freelance, eu falava, esse é o último. Aí daqui pra frente eu não vou ter mais dinheiro. Aí agora eu vou ter que me divulgar. Ai, meu Deus, sabe? Mas sempre aparecia outro. Legal. E eu meio que entendi que ser freelance é isso. Né? É essa instabilidade, essa insegurança meio louca, assim. Mas sempre dava certo no fim. Tipo, nunca teve um mês que eu não fiz nada, sabe? E eu sempre achava que era cagada, mas assim, até hoje essa cagada tá continuando. Então... Ou seja, tem algum mecanismo... Alguma coisa tá acontecendo. Estável. Ele é um mecanismo confiável. Ele, ele tá rodando. Legal. Eu acho que assim, o segredo é se você continuar se divulgando, por menor que seja, mantenha ativo o seu Instagram, mantenha ativo. Acho que o Instagram é a ferramenta mais dinâmica e mais fácil, pelo menos pra mim, assim. Eu quando quero seguir um designer, eu vou direto no Instagram do designer porque é um feed, ele não tem que fazer nada, sabe? Então é uma coisa que eu tô até falhando ultimamente por causa do meu emprego, mas antigamente era uma coisa que eu buscava muito, é manter o Instagram atualizado, usar hashtag, o Tumblr também. Porque eu via que era isso que me movia a fazer meu trabalho girar, sabe? Mais do que qualquer outra coisa. Eu nunca paguei pra divulgar. Impulsionar. Nunca precisei. E eu pessoalmente, não tô falando isso de regra geral, eu tenho um pouquinho de vergonha, sabe? De parecer que eu tô me autopromovendo, mas isso não é errado. Eu acho que as pessoas têm que se autopromover mesmo. Mas eu tenho um pouquinho de vergonha e eu ainda tô trabalhando nisso, sabe? De falar, tá tudo bem, sabe? O dia que você fizer isso com maestria, você vai virar... vai virar uma sumidade internacional. Não, calma. Mas é isso, assim. É uma coisa que eu tô aprendendo aos pouquinhos, essa autopromoção. Que nunca foi uma coisa que eu tive, sabe, que eu estudei pra isso, como é que eu vou fazer. Sim. Bom, e foi isso, eu fui fazendo esses jobs constantemente e tava tudo dando certo, mas assim, eu trabalho de casa, né, morava com meus pais e às vezes parecia que era tudo meio de mentira, eu não sei explicar, assim. Meus pais no início não entendiam muito como uma profissão. Eles sabiam que eu era designer e tudo, mas parecia que era uma brincadeira, assim. Eu tava em casa no computador o dia inteiro de pijama, né? Porque vida de freelancer é isso. Você é um monte de louça suja em volta do computador, sentado com o pé na mesa, assim, trabalhando de pijama. Então, eu também não me esforcei muito em demonstrar que eu tava fazendo um trabalho sério. Mas... por mais que eu estivesse fazendo tanto, eu acho que eu me senti estagnada, sabe? Essa coisa eu tava, não, e agora? Pra onde que eu vou e tal? E aí eu falei, não, vou fazer um mestrado fora. E como eu estudei na Holanda, eu gostei muito da minha experiência de lá, eu gostei muito do design de lá, do método, de tudo. E aí eu decidi ir pra lá de novo. Eu ia pra Rotterdam, pra Pitt Zwart, que é uma escola de mestrado de design que tem lá.
E, enfim, passei um ano me preparando. E desde o início eu falava, não vou passar, não tenho capacidade. É sempre isso, assim. Esse é o drama da minha vida, sabe? Que é o que eu te falei, assim, é o que me fazia me esforçar muito, mas era sempre aquela coisa, não vou conseguir. Passei um ano me preparando, fazendo... Aí foi aí que eu preparei o portfólio, que eu falei, não, vou fazer um site bonitinho pra mostrar que eu tenho, né, essa coisa e tal. E aí foi aí que eu preparei tudo, eu comecei a organizar melhor minhas coisas online. E foi a primeira vez que eu escrevi uma biografia minha, assim, biografia, tipo, uma descriçãozinha, né? Nunca tinha feito isso antes, assim. Entender o escopo do meu trabalho, foi quando eu fiz a carta de motivação. Legal. Eu falei, olha, esse é meu trabalho, não sabia, até eu escrever isso aqui, sabe? Fera. Eu acho que foi muito importante sentar um dia e falar, eu vou organizar a minha vida profissional e a minha apresentação externa, sabe? E ok, fui fazendo isso e continuando meus freelas, não sei o que e tal. Passei no mestrado, isso em maio. Aí foi aquela comoção lá em casa, passei no mestrado, vou pra Holanda, 2 anos lá, né? E aí eu já tinha parado de pegar freela, que eu falei, porque assim, vida de freelance é você trabalhar o tempo inteiro, como eu te falei antes, né? A gente veio pra cá conversando sobre isso. Né? Eu sou muito workaholic e eu trabalho o tempo inteiro. Eu tô em casa, esse é o problema de ser freelance, né? Porque seu escritório é a sua casa. Então eu saio da cama e vou direto pro computador. E por mais que, lógico, de vez em quando a gente vai ali, olha o Facebook, olha não sei o que, eu tô trabalhando 100% do tempo e quando eu não tô, eu tô me cobrando, sabe? Então eu falei, não, eu vou tirar esse último mês pra ficar tranquila, vou parar de pegar freelance, porque lá eu ia receber bolsa e tudo mais. Não ia precisar da grana. Falei, não, tá tranquilo, já tenho minha graninha guardada, vou relaxar, não vou pegar mais freelance. Me prometi isso, que eu tenho que fazer essas promessas, senão eu fico pegando sem parar, entendeu? Aí, um dia, eu recebi um e-mail falando eu recebi um e-mail perguntando disponibilidade para job. Aí eu falei, ai que saco, freelance, não sei o que. Eu falei, acho que eu não vou nem olhar, porque senão eu vou querer pegar, não sei o que. Aí beleza, eu cliquei, aí apareceu o logo da Sagmeister Wall. What? Aí eu falei, ai meu Deus. Porque assim, eu não falei antes, mas era o sonho de trabalho da minha vida. Entendeu? Só o estúdio que eu mais admirava desde a faculdade, sabe? Então eu falei, meu Deus, freelance da Sagmeister Wall, é agora que minha vida vai deslanchar, sabe? Fiquei super nervosa e tal. E aí respondi, falei, não, lógico que eu tô disponível. E aí eu achei até estranho, porque ela falou, então tá, então você 4 dias de trabalho, tá? 8 horas por dia, você vai ganhar tanto e tanto por dia. Eu falei, nossa, eu nunca peguei um freelance assim, por horas por dia, geralmente é pelo serviço, né? Aí eu falei, não, tá ótimo. E eles já definiram um valor desde o início, que eu amo quando o estúdio faz isso. Já chega pronto, você não precisa... Odeio cobrar, odeio negociar. E geralmente quando eles oferecem, costuma ser um valor razoável, sabe? Nunca peguei um valor que fosse muito absurdo. Aí eu falei, não, vamos nessa e tal. E era um trampo super, super legal. Fiz super empolgada, eram uns conceitos para uma empresa de post de Instagram, etc. E eu escrevi, fazia ilustração, porque eu sempre fiz a direção de arte do meu próprio trabalho, assim, né? Então era a direção de arte e os sketches. E aí eu mandei tudo, eu mandei tipo 20 ideias no primeiro momento, assim. Num dia eu mandei 20 ideias, 20 sketches. Aí mandei, eu disse, não, a gente tá adorando e tal. Mas não precisa dos sketches, tá? Só as ideias. Aí eu falei, bom, mas aí como é que eu vou fazer o trabalho, né? Não, a gente não quer essas ilustrações. A gente tem um time de ilustradores aqui dentro e você só dá as ideias. Aí eu fiquei, mas eu sou ilustrador, sabe? Aí pronto, já fiquei, acho que eles contrataram e depois se arrependeram. E agora estão só querendo as ideias pra não trabalhar demais. Ai meu Deus, deve ter achado a pessoa errada. Tipo assim, já fiquei assim, né? Fui do céu ao inferno. E aí, enfim, continuei, trabalhei, mas já tava assim desmotivada, pensando, tá vendo nada na minha vida deu certo, não sei o quê. Aí mandei tudo e tal, já tava até desanimada. Aí chega um e-mail, isso a Jéssica já estava conversando comigo, a primeira vez que ela mandou e-mail também, quase eu tive ataque do coração. E aí, nesse vai e vem de conceito, etc e tal, ela falou, a gente tá adorando, o que você acha de trabalhar aqui? Isso olhando no celular, aí você assim. foi pro céu de novo, tipo... Não, eu não entendi nada. Eu li
Eu juro que eu li o e-mail acho que umas 50 vezes pra ter certeza que eu não tava entendendo errado. E eu procurei o e-mail também pra ver se não era um spam, se não era uma pegadinha. Okay. Mas eu lembro assim, eu li no celular, eu deitei no chão, assim, comecei a chorar. Vamos aqui, ó. O que tá acontecendo, sabe? Aí eu fui até meus pais, assim, só tava um choro, assim, o que tá acontecendo aqui? Aí contei e tal. Isso já tinha passado pro mestrado na Holanda, já tava com tudo pronto pra ir. E aí eu falei, ai meu Deus, tá, Agora. Cara, foi um dia assim, eu nem sei onde é que tava a minha cabeça, eu fiquei, por que isso tá acontecendo comigo, sabe? Aí mandei e-mail, eu falei, tá, eu posso ir, isso era julho, eu falei, posso ir, não era junho, sei lá. Posso ir em agosto? Era dali um mês. Não, a gente precisa de você pra semana que vem. Eu o quê? Como assim? Aí, precisa ser pra semana que vem. Eu falei, não, mas eu tenho que resolver as coisas ainda, arrumar mala, visto, etc e tal. Não, então tá, 2 semanas. Esse é o seu prazo, porque pra depois, a gente precisa de alguém pra agora. Aí foi uma loucura, assim. Em uma semana eu tava lá. E eu lembro que eu nem chorei quando eu despedi dos meus amigos, do namorado e família daqui, porque eu tava tão assim... Tipo, o que tá acontecendo, sabe? Eu ia dormir e acordava pensando, eu acho que uma hora eu vou fazer assim e falar, nossa, eu tava num delírio, sabe? Eu tive que contar isso pras pessoas pra conseguir internalizar que isso estava acontecendo comigo. Porque eu não acreditava. E eu lembro de um sentimento muito frequente, era... Eu tinha certeza que eu ia chegar lá e eu ia ser demitida no primeiro dia. Porque eu falava, não, vão me ver lá, vão me ver trabalhando e falar, o que é isso? Não era isso que a gente queria não, vai embora. Me chamou por engano, sabe? Eu tinha certeza. Porque assim, sempre foi meu sonho trabalhar lá. Mas eu nunca mandei currículo, porque apesar deles, eles sempre postam vaga, né? Eu nunca mandei porque eu tinha certeza que eu não tinha nem a menor chance, assim. E aí, de repente, chega no meu e-mail um negócio desse, sabe? Então eu tinha certeza que eu ia ser demitida no primeiro passo que eu desse lá dentro e ia falar, não, tchau. Mas deu tudo certo, eu tô lá até hoje. E foi basicamente isso, assim. E eu acho que essa síndrome do impostor me acompanhou nos primeiros meses, assim, diariamente. Todo job que me dava, eu falava, é agora que eu vou descobrir, que eu sou uma farsa. Mas até hoje tá correndo tudo bem, assim. E foi isso. Muito fera. Essa é a minha trajetória. Muito maneiro. E o que você pode falar sobre como é trabalhar lá, com esse tipo de cliente, em ambientes internacionais? E não só lá, mas com esses clientes gringos que você pegou. Essa tratativa, o que é importante você saber para se virar lá? Por exemplo, as vagas são muito mais comuns, as oportunidades são cada vez mais comuns, mas se você não tem inglês, não adianta, né? Então, isso já elimina uma série de pessoas. Lá no estúdio, pelo menos, tem muita gente de fora. Metade das pessoas são estrangeiras. Acho que mais da metade. E inglês não é uma prioridade, assim. Não? Eles verificam se você tem um mínimo de conhecimento para se comunicar. Porque é importante você conseguir entender o briefing do cliente, ela te dá um feedback, você entender o que ela tá pedindo e tal. Mas entra gente lá que não fala inglês perfeito e a dinâmica é super tranquila, sabe? Eles são bem pacientes, todo mundo lá dentro também, não existe isso de fazer piada por causa de inglês, sabe? Isso também eu aprendi quando eu fiz intercâmbio. Legal. Tipo assim, lógico que pra entrar na minha faculdade, eu precisava ter um nível alto de TOEFL, mas tem gente que sabe escrever muito bem, mas não sabe se comunicar, ou não consegue entender tão bem. Cada pessoa tem sua peculiaridade, né? E quando você tá num ambiente tão internacional assim, as pessoas tendem a ser muito mais compreensíveis, sabe? O meu grupo de amigos lá na Holanda era completamente internacional, cada um de um país. Todo mundo falava errado o tempo inteiro. E ninguém fazia piada, assim. O importante é você conseguir se comunicar, transmitir sua ideia e entender a ideia do outro, entendeu? Legal. No design é importante você pegar os pormenores e conseguir entender. Eu acho que é importante você pegar a linguagem do design. Tipo assim, aproveitar que a gente tem esse privilégio da internet e correr atrás e ler as coisas na internet mesmo e ver como é o linguajar que as pessoas usam em relação ao design, as palavras, para essas coisas que são mais específicas, né? Que você só aprende na prática mesmo. Mas eu acho que assim, o inglês fenomenal não é essencial. Pelo menos lá no estúdio. E no meu intercâmbio também não foi absolutamente necessário, entendeu? É uma coisa de transmitir e pegar a mensagem.
Eu acho que é uma insegurança de muita gente e eu sempre tento falar isso, sabe? É mais simples também do que parece. Eu acho que assim, o inglês você vai pegando com o tempo. Quando você tá lá, você aprende muito rápido, sabe? Mas não é uma coisa essencial você falar um super inglês, não. Fala inglês suficiente pra você conseguir ter essa troca, né? Legal. Qual que era a pergunta, Vitor? Eu esqueci. Como é essa tratativa com os clientes? Sim. O que é diferente, o que é legal? O que você tem que saber para... Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com cliente internacional é respeito pelo trabalho, sabe? Eu acho que aqui no Brasil o que acontece muito, pelo menos em Brasília, né? Não sei se isso é uma questão de cidade ou de país, mas é muito por indicação, assim. Alguém fala, Raquel tem um trabalho legal, faz aí com ela. Aí vem uma pessoa que quer um trabalho de design, que nem fez seu portfólio direito, que nem sabe direito o que ela quer, e ela fala, Raquel, faz um folder aí pra mim. Eu falo, tá, faço, mas não é se você olhar meu portfólio, você não vai ver um folder lá, sabe? Então é meio que isso, assim, lá eles fazem o caminho contrário. Então eles veem o seu trabalho e falam, eu quero o meu artigo na revista com essa cara, então eu vou chamar a Raquel. Entendeu? Não é tipo, eu quero uma ilustração, vou chamar qualquer ilustrador. Eu acho que eles já estão nessa fase de entender um estilo e a sua identidade como designer, como artista. Eles entendem isso como uma coisa primordial, sabe? Que é uma coisa que eu gosto muito, assim. Eles confiam muito no meu trabalho e no meu estilo e entendem o que eu faço, que eu acho que isso é muito importante, assim. Aqui em Brasília eu já me frustrei muito de apresentar para o cliente uma coisa que eu vi na internet, que é uma coisa mais nova, uma coisa que está fazendo sucesso lá fora e tal, e a pessoa que não entende, sabe? Que é aquilo, você explica, a pessoa... mas isso... Até por uma questão de público mesmo, né? De qual é o nicho da empresa, do cliente, etc. Mas lá a gente tem uma liberdade criativa muito maior de experimentar e uma chance muito maior do cliente aprovar, sabe? Eu acho que é isso, assim, o respeito de entender que você sabe mais do que ele. Legal. Sabe? Se você falar, eu fiz assim porque eu acredito que assim vai ser melhor por isso, isso e isso. 95% das vezes eles vão falar, ok, eu sei porque eu já tenho esse conhecimento e eu vi o seu portfólio e é isso, entendeu? Esse é o maior diferencial e assim, eu dificilmente passei estresse com um cliente de fora, assim. Já passei estresse, mas os meus estresses foram muito mais, assim, 1000% das vezes foram com clientes daqui. Entendi. Com clientes pequenininhos, com jobs que eu ia ganhar quase nada, sabe? E me estressei muito mais. Legal. A outra vantagem é lógico, ganhar em dólar. É uma vantagem muito boa. Mas, assim, o contra disso é que tem as questões de imposto, de você... Que isso é uma coisa que eu ainda estou entendendo. Porque, imagina, se declarar essas coisas aqui dentro do Brasil já é difícil, né? Você lidar com MEI, com nota, blá, blá, blá. Pra fora, às vezes, é mais difícil ainda. Então, tem muitos lugares que eles não têm formalidade nenhuma, assim. Eles só te transferem, às vezes, por PayPal, alguma coisa assim, e você deixa meio baixo e é isso, sabe? Mas aí, quando tem uma formalidade maior, quando são empresas maiores, é muito confuso. Eu ainda não sei tudo. E é isso que eu te falei. Até hoje eu pergunto. Eu falo, eu preenchi, mas eu não sei se tá certo. Não tenho vergonha de falar, porque você também tem que declarar lá, né? Quando nos Estados Unidos, eles são super burocráticos. E aí você tem que preencher 1 milhão de formulários e eu não entendo nada, assim, pra ser sincera, sabe? E eu sempre falo porque, assim, eu sou brasileira, eu não tenho obrigação de saber isso. E eu falo, preenchi, não sei se tá certo, me ajuda aí. Entendeu? E é de novo aquilo que eu te falei, perguntar, não tem problema. A pessoa não vai te tratar mal, nem te valorizar menos por causa disso, sabe? Desconhecimento, né? O que mais? Eu acho que é principalmente isso, Vitor. Assim, essa liberdade criativa e esse respeito mesmo pelo trabalho, eu acho que é a enorme vantagem, sabe? É a coisa que eu mais gosto, assim, que eu acho que é um privilégio mesmo da minha carreira, assim, sabe? Teve 2 coisas que você falou naquela call que a gente fez. Uma foi, eu falei assim, o que eles viram em você e que ou que é uma habilidade, uma qualidade que eles valorizam. E eu lembro que me marcou muito quando você falou conceito. Tipo, estilo fera, você saber fazer tecnicamente fera, mas conceito, né? É mais valorizado lá fora. Sim. E aí, acho que se você puder
confirmar e falar um pouco mais sobre isso? Isso foi uma coisa que eu aprendi no intercâmbio. Porque, principalmente com ilustração, assim... Pô, na internet você tá bombardeado de imagens bonitas o tempo inteiro, né? Então é muito fácil você sentar e falar, eu acho isso bonito, eu vou fazer isso igual. Que era uma coisa que eu fazia antes. Então, eu acho esse estilo legal. Aí sentava e meio que me inspirava, assim. Sim. Entre aspas, copiava. A gente falou sobre isso na Forge. Nas artes marciais, tem os 3 estágios, Shu, Ha e Uri. O Shu é justamente esse onde você, quando você vai fazer uma dança, aprender a cozinhar, a lutar, qualquer coisa, você não inventa. Tipo, cara, a técnica é essa, aprende isso, aprende essa forma, aprende esses golpes, aprende isso e repete, mesmo que pareça mecanicamente inefetivo, etc., travado, repete, só copia essa parada. Exatamente. Então você não vai copiar exatamente como outro cara, você vai copiar do seu jeito, você tem um corpo diferente, você tem tempo diferente, você tem noção espacial diferente, várias coisas diferentes, mas você vai copiar, entre aspas, o que já existe. O segundo estágio, para depois que você internaliza isso, você passar para o segundo estágio. Usar aquilo ali que você aprendeu para você criar o que é seu. Né? E aí o terceiro estágio, onde são os mestres mesmo, os caras que chegam no nível de maestria tão grande que ele é a regra. Sim. Tipo, ele desenvolve algo tão efetivo que o que ele inventou passa a ser o novo Shu. Tipo, faz assim, faz assado, saiba disso, saiba de assado, etc. Então é tipo copiar mesmo. Copiar não de fazer plágio, mas de, como que a galera faz assim, assim, assado? Ok, então deixa eu entender como é de gravação, no início etc. é assim mesmo, sabe? Eu acho que é sentar e copiar, que nem você falou, para internalizar as técnicas, para entender o que é legal, como é que fica bom. E uma coisa, eu acho que o estilo, assim, sai muito de repetição, sabe? Quando você começa a fazer, uma hora você vê, isso daqui eu comecei a fazer pra caramba. Eu fico confortável fazendo isso, é mais fácil, sei lá. Não sei fazer de outro jeito. Pronto, ali começa o estilo, sabe? E assim você vai desenvolvendo e criando o que é seu mesmo, a sua identidade própria, sabe? Legal. Vitor, eu esqueci a pergunta de novo. Era Foi mal, é porque eu também fico mudando, é um problema que eu tenho. A gente falou da valorização do conceito, que você aprendeu lá na... É isso. E aí, assim, que nem eu falei, a gente é bombardeado com imagem, com etc e tal, e você quer reproduzir as coisas que você vê que são bonitas, assim, né? Porque eu acho que as coisas são esteticamente agradáveis, é o que primeiro que bate nos olhos, assim, né? E lá na faculdade, eu aprendi que uma coisa que é só bonita, você vai explicar como. Ok. Entendeu? Por que você fez isso? Porque é bonito. Tudo bem. Beleza, eu acho que é uma função também, né? Que inclusive é uma coisa que o Stefan tem defendido assim, nos últimos anos. Tá fazendo uma exposição sobre isso. Eu acho que beleza é uma função também, né? Óbvio. Total. Mas... eu acho que até a beleza como função é um conceito. Ok. Entendeu? E é construído. E é isso. Eu quero fazer uma coisa que é só bonita. Mas por quê? Entendeu? É sempre ver o seu trabalho e falar por que eu fiz isso. Não explicar por que você fez desse jeito, qual é a motivação por trás disso, entendeu? Enfim, eu acho que eles entendem muito mais o valor do porquê. O valor do porquê, sabe? De não ser uma coisa que é só bonita, porque uma coisa que é só bonita por ser bonita, enfim, ela é vazia, né? Assim. E lá eu acho que você vê muita gente que tem um trabalho que às vezes não é tão bonito, não é uma coisa tão no senso comum, né? Mas ela tem um motivo para ser. Okay. Ela tem uma história, e isso eu vejo que é cada vez mais valorizado, assim. Isso também foi uma coisa que no início me assustou, mas hoje me dá uma liberdade, sabe? Eu não preciso fazer uma coisa que vai agradar todo mundo. Entendeu? Eu tenho que fazer uma coisa que pra mim faça sentido e que faça sentido por si só também, sabe? E lá no estúdio é a mesma coisa, assim. Tudo que a gente vai fazer tem a fase de pesquisa e na hora de você convencer, porque a gente tem que primeiro convencer a Jéssica e depois ela vai convencer o cliente, com base no nosso argumento, né? Então, se eu só fizer uma coisa bonita, a Jéssica vai falar, tá legal mesmo, né? Então, eu procuro sempre fazer muita pesquisa no início e uma coisa que eu não sei se isso é regra nos Estados Unidos, se é mais lá no estúdio, é sintetizar essa pesquisa, entendeu? Porque lá em Nova York as coisas são muito assim, ó.
entendeu? Você não pode deixar passar nada, tudo o pessoal, assim, se come vivo, sabe? Porque é uma competição absurda, as coisas são muito rápidas, se você não faz, o outro faz, entendeu? Então, assim, ninguém tem tempo pra ficar lendo texto, não, sabe? Saquei. Você lê pra fazer a pesquisa e na hora de passar pro seu trabalho, você tem que ser o mais sintético possível. Passa a sua pesquisa, tem um conceito forte, que às vezes a pessoa não vai precisar ficar lendo tanto para entender. Ela lê aquilo ali, ela lê a sua pesquisa no seu trabalho, sabe? Mas é sintético. E é uma coisa que me ajudou com o cliente daqui, por exemplo. Por um motivo diferente. Mas me ajudou, porque, por exemplo, aqui as pessoas não entendem muito a necessidade do conceito. Assim. Eu tô falando dos clientes pequenos, sabe? Sim. Os clientes que eu pegava antes, assim, até hoje eu pego um pouco. A pessoa não entende muito, mas por que o meu design tem que ter um motivo, entendeu? Eu só quero uma fachada da minha loja, eu só quero um cartão de visita. A pessoa não tá afim de ficar lendo um parágrafo que você escreveu, ela quer ver logo o design. Então, se você sintetiza, a pessoa diz, isso é por isso, tá ótimo, entendeu? E aí você fortalece o seu argumento da sua composição final, sabe? Legal. Eu acho que isso faz uma diferença absurda. Faz. Porque você dá pro cara uma noção objetiva do que ele tem que avaliar, e não subjetiva. Então você fala, nosso desafio era esse, aí eu comecei a entender isso, aí eu comecei a desenvolver tal ideia, aí eu percebi isso, escolhi tal caminho, porque eu acho que taraná, e no final você fala, e aí eu cheguei a isso por causa de toda essa história, as cores que representam isso são essas, as letras que tem a ver são essas, o público tem essa cabeça, tarará. Aí você avalie isso baseado nisso, tá, Sim. cara? Não avalie isso fora do contexto. Então, isso... As experiências que a gente teve ou o cara fala, tá, entendi, mas essa história tá errada, você montou uma estratégia errada, o problema não era esse, passo a passo não é esse, o conceito não é esse. Ou só, e ele fala assim, ou então ele fala, beleza, eu entendi isso, muito legal, e isso não sei se representa tão bem, a gente pode mexer um pouco nessa forma e a história está certa. E se o cara fala que a estratégia está errada, você tem que dar um super passo atrás, reconstruir todo o processo, mas acaba quase que 100% uma discussão por gosto, tipo, não gostei. Pelo menos nas esferas que a gente já participou, de clientes maiores e menores, você para de viver um pouco esse tipo de problemática, porque você pauta o cara, você tem justificativo, existe uma história, você dá um objetivo pro cara, não é subjetivo mais, né? Isso ajuda muito, assim, de você... Porque é foda, né? Desculpa falar piada, mas é foda pautar as coisas por gosto, né? E ter uma profissão que é tão intrinsecamente ligada a isso, assim, né? Que você pode ter todo o estudo do mundo e fazer um negócio que a pessoa fala, não gostei. Aí te quebra as pernas, né? E é isso, assim, a pesquisa e o conceito ajudam nisso, assim, de você convencer e falar, e é isso que eu te falei no início, assim, de falar, tudo bem, mas eu sei mais do que você, entendeu? Eu sei que isso daqui vai dar certo, a gente pode dar uma adaptada e tal, mas eu sei que isso daqui vai dar certo, entendeu? Então eu acho que o conceito é uma coisa absolutamente essencial. Fera. Até para uma ilustração, a mais boba que seja, que vai só enfeitar ali o artigo da revista, uma coisa assim. O porquê. O porquê é muito importante para você sentir, para a minha confiança pessoal também de defender aquela ilustração para o cliente, sabe? Eu acho que muda completamente. Legal. Completamente. Assim. Muito legal. E você falou que você faz o trabalho, aí você tem que apresentar para Jéssica. E a Jéssica leva para o cliente. Isso. Você participa, eventualmente, de apresentação, de pitch, de design, essas coisas? Não. Adoraria, mas a gente não pode. Porque, enfim, eu acho que é uma coisa muito misteriosa que tem lá no estúdio, assim. A Jéssica, ela tem uma forma de vender o trabalho muito bem, mas a gente não sabe qual é. Entendi. Entendeu? O que acontece? Ela monta esse dream team, assim, de pessoas do mundo inteiro que ela acha que tem trabalho bom, que vão completar o trabalho dela no estúdio, né? E eu acho que ela realmente quer ser, assim, a cabeça que vai guiar tudo isso, assim, que vai sintetizar tudo e colocar para o cliente, sabe? Eu acho que se a gente aprendesse a técnica dela, talvez essa estratégia dela não desse tão certo, sabe? Mas meu sonho era poder entrar lá, porque a gente, até, assim,
A sala de reunião fica dentro do estúdio, né? Aham. E é numa mesa de vidro, assim. Mesa não, sala. Uma parede de vidro. Então a gente vê às vezes o cliente fazendo, sabe? E a Jéssica falando empolgada, eles respondendo empolgados, e a gente, eu quero saber o que ela tá falando, sabe? Um filme mudo, um filme... Ok. Então a gente não pode participar dessa na hora de lidar mesmo com o cliente, assim. Eu entendo a estratégia dela, eu acho que faz todo sentido, mas é uma pena, né? Sim. E eu acho que isso leva para outra coisa, que às vezes o ouro do design não tá... complemento que você falou do porquê, mas às vezes esses super designers, eles nem são mais executores. Ele não é o super designer porque ele entende tudo de tipografia, de cor, de composição, de grid, de usabilidade. Tipo, é mais sobre o porquê e da estratégia do que da técnica, talvez, É o caso né? dela, assim. Ela, hoje em dia, ela não faz mais nada. Eu não vejo ela mexendo no Illustrator, sabe? Ela pega o briefing e filtra o briefing pra gente. Fala o que ela quer mais ou menos, mas também sempre deixa a liberdade da gente interpretar como quiser e fazer outra coisa. E ela que vai direcionando e falando, gosto disso, faz assim, gosto disso, faz assado, não gosto disso, tira. Então ela é mais diretora de arte nesse sentido, assim, né? E ela, hoje em dia, eu não vejo ela mais colocando a mão na massa. Mais pra questão de foto e tal, mas em composição, coisa de design, não muito. Não é. E eu não sei pra você, mas isso pra mim sempre foi um mito, que só reforçava o lance da farsa. Se eu fizer isso, eu sou uma farsa. Porque eu vou ter um estudo de design, mas eu não sou o designer. E as pessoas vão me comprar como designer, mas não sou eu que faço o design. E tem alguma coisa errada nisso. Eu começo a ver um padrão nisso também. Todos os escritórios que conseguem escalonar, pegar projetos grandes e precisam de um time para fazer isso, são os caras que não estão mais sentados no computador, são os caras que estão em outras partes do processo, vendendo o porquê, fazendo atendimento, fazendo captação de cliente, fazendo retenção de cliente, montando estratégia, entendendo o brief e construindo um brief interno e, tipo, dirigindo as pessoas. Que é um puta trabalho também. É um puta trabalho. Eu acho que eu ainda preciso de muita experiência para um dia poder fazer isso, assim. Mas esse questionamento de falar, sabe, como é que ela é designer se ela não faz as coisas? É uma coisa muito interna da gente, assim, de nós como funcionários, assim. A gente faz o negócio e tá lá, by Jessica Walsh, fica... Mas tá certo, sabe? Porque, enfim, é a Jessica Walsh, mas é o estúdio e ela não esconde quem fez, entendeu? Sempre, ela assina assim, mas se você vai no projeto, tem lá todo mundo que participou. Ela sempre coloca foto de todo mundo, na hora de vender a coisa pro cliente, da proposta, tem foto e descrição e site de todo mundo, assim. Então tem isso, assim, mas é lógico que ela tem a estratégia dela de vender o produto, né? Então às vezes ela assina como Jessica Walsh. E não dá pra falar que ela não fez. Ela pode não ter sentado lá no Illustrator e mexeu nas coisinhas, assim, mas ela que direcionou, né? Então... E provavelmente o mesmo Dream Team separado, articulado de outra maneira, ou com outros processos, ou com outra inteligência no processo, talvez não conseguisse chegar ao mesmo resultado que com ela, né? Isso é valioso, é fundamental, né? Nossa, eu tô aprendendo demais, assim, coisas que eu não faria ideia que eu chegaria perto de fazer, sabe? E, inclusive, isso eu acho que é importante de falar, assim. Como eu te falei no início, eu fazia conceito das coisas, né? Que foi assim que foi meu primeiro job lá. Escrever conceito e alguém ilustrar pra mim. Fazer direção de arte, né? E eu comecei a fazer copywriting. Que pra quem não sabe, copywriting é escrever... É tipo redação, redação assim, né? Publicitária, redação de venda, redação publicitária. Ou para textos curtos, ou slogan, esse tipo de, sei lá, legenda de foto do Instagram, esse tipo de coisa. Foi uma coisa assim, eu sempre gostei muito de escrever, mas nunca foi uma coisa que eu pensei, nossa, é meu talento, né? Eu só gosto, então minhas zines têm texto, meus posts têm texto, porque eu acho que complementa uma coisa a outra. E ela me colocou para ser copywriter, eu sou copywriter do estúdio, eu brasileira. Escrevendo sou copywriter inglês. do estúdio, assim. Então, ela enxergou esse potencial em mim que eu não sabia que eu tinha. E no início, assim, quando ela falou, né, você vai fazer isso e tal, eu fiquei, como assim? Né? Eu fui conversar com ela e falei, mas Jéssica, eu sou brasileira. Tipo assim, tudo bem, eu falo inglês bem, mas eu vou ter algum erro aí no caminho, eu não vou saber avaliar com, né, a gramática em inglês perfeitamente, eu tenho certeza disso. E o meu vocabulário não é tão bom quanto alguém que estudou isso nos Estados Unidos, que é americano.
Ela falava, não, mas eu enxerguei isso em você. E você é muito boa nisso. E eu falava, sabe? E hoje em dia eu tenho muita confiança, sabe? Eu percebi, nossa, realmente eu consigo fazer as coisas, sabe? E agora eu coloco, até na minha bio eu coloco Raquel Dente, ilustradora, designer e copywriter. Eu fico, nossa. E é uma coisa que eu nunca ia descobrir se não fosse ela falando, sabe? Eu faço estratégia também de divulgação das coisas e conceituação de ativação, coisas de marketing, assim, que eu também jamais acharia que eu já escrevi comercial, Vitor. Quando ela me botou pra escrever comercial, eu falei, Jéssica, você tá louca, sabe? Ela falou, não, você é boa nisso, não sei o que, eu tipo... É incrível. E eu ficava pensando, gente, mas que injusto, sabe? Eu, que não tenho o menor conhecimento, tô aqui escrevendo um script e tem gente que estudou, sei lá, 4 ou 5 anos pra isso e não tá fazendo o que eu tô fazendo, sabe? Mas hoje em dia eu entendo, eu sou muito grata por isso e realmente, assim, ela tem essa visão de ver uma designer, um ilustrador e falar, essa pessoa aí é boa pra escrever um comercial do negócio, sabe? Então, enfim, tem um motivo pra ela estar onde ela tá, né? Senão... Muito maneiro. Eu acho que é isso. Você acabou de dar meio-dia e você tem que ir trabalhar. Tem que trabalhar. Eu entro 1 hora no horário americano. E é isso, eu tô trabalhando remoto agora. Né? E é isso. Tá no processo de formalizar a ida pra lá e tudo mais. Isso. Eu voltei agora em dezembro, né? Fiquei lá 6 meses, voltei em dezembro. Aí eu vou ficar aqui até, acho que março. Resolvendo essas questões mais burocráticas, né? E por enquanto eu tô trabalhando remotamente. Que é bom porque eu tô em casa e tudo, mas é ruim porque eu sinto um pouco de falta de estar no estúdio, da vibe do estúdio, dos meus colegas, enfim. Tem prós e contras, definitivamente, prós e contras, né? Estar sozinho é muito massa e ter flexibilidade, mas é muito impactante você estar no meio social, convivendo com as pessoas e trabalhando. Ter essa troca, assim, muito mais clara, né? Sinto um pouco de falta, mas em março eu tô lá de volta. Em março ou abril no máximo. Fera. Muito legal. E beleza, queria agradecer demais por essa conversa. Eu acho que eu arrisco dizer que um dos motivos desse sucesso, entre 1000 aspas, casual, é que você é muito humana e muito receptiva e muito dativa e muito legítima, e você conversa, você se expõe sem esse receio de falar, cara, eu senti medo, às vezes eu tenho ansiedade, às vezes sinto tal peso disso e daquilo. Isso eu acho que te coloca num papel, numa posição muito humana. E é muito, muito gostoso ouvir, conversar, então eu queria agradecer demais e dizer que essa acho que é uma fortaleza, uma força que você tem. É gostoso estar contigo e as pessoas acho que sentem vontade e se sentem desarmadas, não tem muito esquema, jogo, você tem que ficar lendo a pessoa e estratégia, senta e é simples, né, e é gostoso e tal. E queria agradecer demais. Não, eu que agradeço. Abrir um tempo nesse estado aqui e poder me dar esse tempo para compartilhar com a galera lá da Forja. Nossa, lógico, eu que agradeço, assim, eu acho que eu sempre tentei passar isso, assim, porque, como eu te falei, eu não sei nada, eu tô aprendendo enquanto eu vou fazendo as coisas, então... E eu tinha muito esse medo das pessoas que estão lá em cima, né? Eu falava, nossa, como é que a pessoa chegou aí? É impossível e tal. E quanto mais eu vou fazendo as minhas coisas, mais eu aprendo que menos eu sei, entendeu? E eu acho muito importante transmitir isso da forma que das pessoas saberem que é normal você se sentir inseguro, se você sentir ansiedade, você se sentir ruim no que você faz. É normal, todo mundo vai passar por isso. E é parte do processo, é parte do aprendizado, é parte do combustível para você fazer o que você quer fazer e ser melhor, entendeu? E de certa forma eu sou grata por eu ter esse pensamento, entendeu? Porque, enfim, o meu trabalho é isso, meu trabalho é sobre isso, é uma coisa meio metalinguística, então assim, eu sempre gosto muito de passar isso e obrigada muito pela oportunidade, para eu poder ter esse canal de conversar isso com as pessoas que estão almejando trabalhar fora, ou sei lá, trabalhar como freelance, trabalhar com ilustração, mostrar que é possível, meio no susto às vezes, mas é possível, então é isso, muito obrigada pela oportunidade, pela conversa, pela percepção aí, e é isso. Muito bom, eu agradeço demais.
E te admiro muito. Vou continuar de olho em você. Nossa. E sempre que alguém tiver alguma dúvida que eu falo assim, é a Raquel que vai saber responder, eu vou te puxar encaminhar de novo. Pra mim, assim, tá bom. Eu resolvo o problema. E eu ganhei um presente. Então vamos fazer aquele cheque de 1 milhão, né? O jabá aqui, o jabá. Ó. Essa é a minha zine, Everyday Thoughts and Everyday Things, que foi o meu lançamento nesse caminho muito doido que tem sido a minha vida profissional, né? Então, tem 6 ilustrações aqui dentro, que foi dessa época do intercâmbio, que foi esse sofrimento maluco, e hoje em dia culminou no que eu tenho, né? Uhum. E isso daqui é um adesivo do Stay Sad Club, que também é uma coisa que eu procuro assumir sempre, que é essa coisa de ter esses sentimentos que não são considerados bons, assim, mas eles são bons também. É importante sentir, é importante assumir eles, e é uma coisa que está muito presente no meu trabalho. Muito e é por legal. isso que eu escolhi para te dar de presente. Muito legal. Eu me identifico e eu acho que eu vou entrar para o Stay Sad Club, porque eu acho que é super produtivo. Se você sabe lidar bem com isso, é Sim. super produtivo. E muito obrigado. Onde que o pessoal te acha? Bom, eu tenho o meu site, que está bem desatualizado. Preciso resolver isso logo. É www.raqueldente.com. Uhum. Eu tenho o meu Instagram, que é instagram.com/raqueldente. E eu tenho meu Facebook, que nem eu falei, as minhas redes sociais são todas meio bagunçadas, porque eu estou num momento muito apressado, corrido da minha vida. Mas o meu Facebook é facebook.com/rach, que é R-A-C-H, Dente. Rach Dente. E eu acho que é isso. Tá bom, muito legal. E é isso, acho que quando esse vídeo for publicado, a gente pode publicar esses contatos também, esses canais, para o pessoal poder te acessar diretamente. Precisando também mandar um e-mail, mandando mensagem para perguntar qualquer coisa, eu estou sempre disponível e sempre aberta para conversar. Fera. Muito obrigado. Valeu. Obrigada a você. Muito bom, muito bom. Valeu, galera. E vai ter mais entrevista e a gente divulga em breve quais serão essas pessoas que vão compartilhar essa experiência sobre trabalho, carreiras com clientes no exterior. Beleza? Valeu e espero que tenha sido útil. Até mais. Falou. Muito massa.